Oi, crianças, tudo bem? Por acaso, vocês têm o costume de mentir quando vocês querem se livrar de alguma situação desagradável ou simplesmente quando vocês fazem alguma coisa de errado? Olha lá, hein? Pense muito bem na resposta que vocês vão dar. Não vale mentir. Pois é, a gente sabe que a mentira é o quê? Um pecado. E é uma atitude que não agrada nem um pouco o coração do Papai do Céu. Na Bíblia a gente encontra vários versículos que nos falam sobre mentira. Vamos conhecer 2 desses versículos? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, está escrito: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no livro de Provérbios, capítulo 12, 22, está escrito: O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada com os que falam a verdade. Pois bem, e mesmo sabendo disso, o que acontece em alguns momentos? A gente prefere mentir para se livrar de situações desagradáveis, para não ficar de castigo na escola ou em casa, não é? Ou simplesmente para não magoar alguma pessoa ou para se beneficiar de alguma situação. Mas como a tia disse, a mentira é o quê? Um pecado. E todo pecado traz consequências para a nossa vida. A mentira também traz consequências para a nossa vida. E uma das consequências é o quê? A principal. Nos distancia, quebra nosso relacionamento, a nossa comunicação com o Papai do Céu, assim como todos os pecados. Outras consequências. Podemos ficar de castigo, podemos perder a confiança da mamãe, do papai ou daquela pessoa que a gente mentiu, não é? Podemos perder a amizade, não é? Pois bem, lá no livro de Atos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 10, conhecemos a história de um casal, que eles escolheram mentir para se beneficiar de uma situação que aconteceu com eles. Lá no início das primeiras igrejas, as pessoas elas eram muito solidárias, muito generosas. Elas gostavam de se ajudar. Então era assim, se elas tinham alimentos, elas dividiam os alimentos com aqueles que necessitavam. Se elas tinham roupas, elas dividiam também as roupas com todos aqueles que necessitavam. O mesmo acontecia com terrenos e casas quando elas vendiam. Se essas pessoas vendiam seus terrenos e casas, o que elas faziam? Elas entregavam todo o dinheiro da venda nas mãos dos apóstolos que cuidavam das igrejas na época, e aí os apóstolos distribuíam esse dinheiro de acordo com a necessidade de cada família que pertencia àquela igreja. Que atitude maravilhosa, não é, crianças? Mas elas não eram obrigadas a fazer isso. Elas faziam porque elas queriam ajudar, elas eram muito solidárias e generosas. E esse casal que a tia comentou, Ananias e Safira, venderam o terreno deles, a propriedade deles. A Bíblia não nos fala o preço que eles venderam, tá bom, crianças? Só que aí, eles queriam tirar uma vantaginha desse valor. Eles resolveram pegar uma parte do dinheiro que eles venderam, o terreno, para eles. Entregar somente o restante nas mãos de Pedro, que era o apóstolo responsável na época pela igreja deles. Mas aí eles não quiseram contar a verdade para Pedro. Porque eles pensaram, a gente quer também que as pessoas achem que a gente é generoso, a gente é bem solidário. Então, a gente vai mentir. Eles combinaram uma mentira. Então, o que eles resolveram fazer? Entregaram uma parte para Pedro do dinheiro da propriedade deles e disse que foi por aquele valor que eles venderam a propriedade. Então, só para vocês entenderem melhor, crianças. Vamos dizer, dar um exemplo aqui, que aqui na mão da tia tem 100 mil reais. E eles venderam a propriedade deles por 100 mil reais. Aí eles pegaram 20 mil reais para eles e nas mãos de Pedro entregaram somente 80 mil reais, dizendo que foi por 80 mil reais que eles venderam a propriedade deles. Então, eles tentaram enganar Pedro, mentindo para Pedro. Mas o que a gente sabe é o quê? Para as pessoas, a gente pode até tentar enganar, até mentir. Mas a Deus não se engana, crianças.
Deus é onipresente e onisciente. O que quer dizer isso? Deus está presente em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Então não adianta a gente pensar assim, lá em casa a minha mãe sempre descobre quando eu tô mentindo e aí eu fico de castigo. Então quer dizer que Deus está lá em casa. Mas na escola a professora nunca descobre quando eu estou mentindo. Então lá eu posso continuar mentindo, porque Deus não está lá. É isso mesmo, crianças? Claro que não, né? Se vocês pensam desse jeito, vocês estão se enganando. Porque como a tia disse, Deus está presente em todos os lugares. Deus sabe de todas as coisas. Não foi Deus que nos criou? Então, antes da gente pensar, antes da gente falar, soltar qualquer palavra, Deus já sabe o que a gente vai pensar, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então, a Deus não se engana. E foi isso que aconteceu. Ananias, quando chegou para Pedro, entregando o dinheiro para Pedro, Deus havia revelado para Pedro o que Ananias e a sua mulher tinham combinado. E Pedro repreendeu, ficou muito bravo com a atitude de Ananias. E depois que Pedro ficou bravo com Ananias e repreendeu, Ananias caiu mortinho na frente de Pedro e de todas as pessoas que estavam com ele lá na igreja. Passado umas 3 horas, mais ou menos, a mulher de Ananias, Safira, sem saber o que tinha acontecido com seu marido, apareceu também lá para Pedro. E Pedro questionou Safira do que tinha acontecido. E Safira confirmou o que ela tinha combinado com seu esposo. E logo que ela confirmou a mentira, também mentiu para Pedro o que aconteceu. Assim como seu marido, Safira caiu mortinha na frente das pessoas que estavam lá. Tia, quer dizer então que se a gente mentir ou continuar mentindo, a gente vai cair mortinho, durinho na frente das pessoas que a gente mentiu? Não, crianças. O que a tia quer ensinar para vocês, a lição que a gente deve tirar dessa história é o quê? Que a mentira traz consequências para a nossa vida, traz estragos para a nossa vida. Ananias e Safira, eles poderiam optar em o quê? Em falar a verdade. Falar, Pedro, a gente quis pegar uma parte pra gente, então a gente só tá entregando o restante. Ou simplesmente não entregar, já que o coração deles estava endurecido. Porque Deus não se agrada também quando a gente oferta alguma coisa que não é realmente de coração, não é? Então, simplesmente, eles poderiam ter falado a verdade, mas eles escolheram falar a mentira. E Deus os puniu, a consequência deles foi a morte. Mas isso não quer dizer que possa acontecer com a gente. Outras consequências que pode acontecer com a gente, como a tia disse, é perder a confiança, a gente ficar de castigo, é perder a amizade e, principalmente, nos distanciar, quebrar a nossa comunicação, nosso relacionamento com Deus, que é uma das piores consequências que tem do pecado, não é? Então, crianças, antes de vocês mentirem, pensem bem. Bom, se Papai do Céu não gosta da mentira, ele só gosta da verdade, quem então que gosta da mentira? É o diabo, isso mesmo, é o diabo que gosta da mentira. Então, a gente deve pensar sempre, não vamos falar a mentira, fujam da mentira, se policiem em falar a verdade, sempre. Para a gente não ter consequências severas em nossas vidas, para não distanciar de Deus. Tia, tá, mas e agora? Eu menti, o que eu faço? Chegue até Papai do Céu e confesse a sua mentira pro Papai do Céu. Fale certinho o que aconteceu. Deus está atento à nossa oração, ao nosso arrependimento. E Ele gosta quando a gente se abre para Ele e se arrepende. Então, conte para Papai do Céu o que você fez e depois vai até a pessoa que você contou a mentira e fale a verdade para a pessoa. Peça perdão para a pessoa. Tem uma musiquinha que fala assim: deixa a mentira, fale a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no seu coração. Jesus te ama, é seu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no seu coração. Papai do Céu sempre está de braços abertos, esperando a gente se arrepender e contar sempre a verdade para Ele. Então, conte a verdade, se arrependa e não fale mais essa mentira, não conte mais essa mentira. E de toda forma,
tentem fugir, se policiar sempre, sempre contar a verdade. Ok, crianças? Então, espero que vocês tenham entendido a lição, aprendido com essa lição. Deus as abençoe. Um grande beijo.